A gente está só esperando um pouquinho a professora Sueli para voltar aí para a gente dar continuidade à nossa palestra. Mas antes de continuar, eu gostaria de, em nome do Núcleo de Gestão Urbana e Políticas Públicas, que tem 23 anos, fiquei sabendo disso agora, 23 anos de trabalhos muito ricos, de uma imensa participação de diversos outros departamentos, de outras formações, com seus estudantes e de outros professores. Agradecer a presença de todos aqui. É muito gratificante a gente organizar, planejar um evento desse porte para tantas pessoas. E, realmente, em momentos que a gente está passando, a frase é: a vida exige coragem, a vida precisa de coragem, é mais do que urgente. Então, em nome dos alunos do NUGEP, dos participantes do NUGEP hoje, eu gostaria de agradecer a todos, aos palestrantes também, por terem acreditado nessa ideia desse evento na Universidade Federal de Pernambuco, que está sendo alvo de ataques fascistas. E isso dá muito fôlego para nós, como estudantes, como o professor José Alves mesmo falou: acreditem em nós, nós estamos com sangue nos olhos para fazer a diferença, fazer acontecer. Então, muito obrigado por renovar as nossas energias e enriquecer ainda mais essas ideias nascentes em nós. Bom, e para dar sequência na nossa programação, eu gostaria de chamar para compor a mesa de encerramento a professora Sueli Leal, coordenadora do NUGEP e idealizadora do evento. Gostaria de chamar também o professor José Aldísio, representante da ADUFEP. Para compor a mesa como mediador, eu gostaria de chamar o magnífico reitor Anísio Brasileiro. E para proferir a nossa conferência de encerramento, temos a honra de chamar à mesa o senhor Aloísio Mercadante. Aloísio é economista, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, foi deputado federal e senador pelo Estado de São Paulo. De 2011 a 2012 foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro da Educação em 2012 até 2014 e ministro da Casa Civil em 2014. Ele voltou a ser ministro da Educação novamente de 2015 a 2016. Passo a palavra ao magnífico reitor. Alô? Bom dia a todos. Eu quero ser rápido, porque nós precisamos e queremos muito ouvir o nosso ministro. Eu saúdo a professora Sueli, queridíssima amiga. Tive a honra de trabalharmos juntos durante vários anos, não é? Em torno de um grande projeto chamado Gestão dos Serviços Urbanos, uma cooperação entre a UFPE, o MDU e a França. Então, é uma característica da professora Sueli trabalhar com os estudantes. Então, nós temos aqui estudantes das várias áreas do conhecimento da universidade, a empresa júnior, não é? Os mestrandos, os doutorandos, os pós-docs. Então, ministro, é uma característica muito forte da nossa professora, esse perfil. Eu quero saudar, não é, o presidente da ADUFEP, o diretor da ADUFEP, né, Aldísio. São 40 anos da ADUFEP, são 40 anos do nosso MDU, portanto, é importante o registro histórico. 22 anos do NUGEP, né, que é o nosso núcleo que agrega toda a discussão sobre políticas públicas. Dizer da satisfação de ter aqui o ministro Mercadante. Eu trago os cumprimentos do ex-reitor, professor Amaro Lins. Ele assumiu a secretaria da CESU na época que o senhor era ministro, e ele envia as saudações. Ele está fora do Brasil nesse momento, mas está conosco aqui em pensamento. Foi dito, não é, sobre a trajetória, que permita-me chamá-lo Mercadante, professor da Unicamp, economista, deputado federal, candidato a vice-presidente, deputado federal, senador,
ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia, enfim, uma trajetória impressionante de alguém que se pôs, que colocou sua vida, não é, seus ideais a serviço do Brasil, da democracia brasileira, que é o tema crucial. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer o ministro Mercadante de longa data, porque quem tem essa trajetória, o Brasil inteiro acompanha, né, foi o deputado federal mais votado, senador mais votado, então é muito importante, uma figura expressiva da política brasileira, mas particularmente quando eu assumi o segundo mandato, eu tive a satisfação de ter a assinatura dele, não é, no ato de posse em Brasília, no Ministério da Educação. Posteriormente, pouco depois, ele esteve aqui em Recife, Sueli, e ele foi inaugurar no nosso campus da UFPE em Vitória. Nós sabemos do projeto de interiorização, né, do Brasil, na presidência de Lula, e dos campi da UFPE, tanto em Caruaru quanto em Vitória, onde nós temos mais de 7.000 estudantes, ministro, que não precisam estar em Recife para ter uma formação de qualidade nesse longo, vasto Nordeste brasileiro, interior do Brasil, com 334 campi universitários em todo o Brasil. Foi esse o número que o senhor deixou na época da presidente Dilma. Então, são 334 campi, são 1.200.000 estudantes, 95% da pesquisa brasileira está nas universidades federais e, portanto, esse foi a registrar. Posteriormente, além de inaugurar nossa biblioteca lá no campus, não é, de Vitória, nós tivemos N reuniões com ele como ministro na Andifes. Ele sempre esteve presente na Andifes, nunca se recusou, como ministro, a estar com os 63 reitores das universidades brasileiras. Ainda ontem eu estava narrando para ele que nós passamos o dia em Brasília, não é? Então, nós temos um esforço imenso de toda a sociedade para resistir, e eu vou concluir, resistir às políticas de desmonte daquilo que são as conquistas históricas brasileiras, mas um momento também de interpretar. Então, esse trabalho importante desse seminário, compreender, sobretudo, os estudantes, compreender o que é que se passa no Brasil, por que nós chegamos ao ponto que chegamos, e, então, resistir, interpretar, e aí a academia ela tem um papel absolutamente essencial, através do conhecimento, e, evidentemente, propor. Não é? Então, eu concluo dizendo da importância, não é, da presença do ministro aqui, Mercadante, e ouvi, a última vez, não nos encontramos depois, quando ele fez o Planalto lotado, foi a última aparição, o último ato com a presidente Dilma, porque no dia seguinte houve a deposição, e ele foi o encarregado de apresentar o balanço desde o primeiro momento da interiorização, do Reúne. Ele fez um balanço impressionante, com os slides, o senhor deve lembrar, mostrando quanto nós avançamos, não é? E aquele foi um momento histórico que ficou registrado, sob aplausos intensos, a sua saída junto com a presidente Dilma, e um capítulo da história do Brasil que precisa ser interpretado, e a história volta, não é? Os ciclos voltam e novos tempos hão de surgir. Portanto, eu concluo isso também saudando o professor José Alves, né, que veio da Unicamp, e o tema, né, do professor José Alves Freitas é a nossa América. Eu fiquei encantado quando, em algum momento, eu li sobre José Martí, né, que é digamos assim, a partida do sentimento da importância da educação, da formação cidadã em Nuestra América, né? Como ela é nossa, os problemas dela são nossos, a realidade dela é nossa, portanto, o Brasil faz parte da América e a América faz parte do Brasil. Então, saúdo a presença do senhor aqui, e o ministro Mercadante vai agora proferir sua palestra, muito aguardada por todos nós. Obrigado. Queria saudar todas e todos, dizer que é uma honra muito grande estar retornando aqui à Universidade Federal de Pernambuco. A minha primeira passagem por aqui foi no início dos anos 70. A gente estava organizando os economistas para reconstruir a UNE.
Voltei depois para a fundação do FEP, quando nós estávamos fundando a Andes. Eu fui o primeiro vice-presidente da Andes em 1980. Voltei aqui com esse grande pernambucano Lula. Nós fomos até Caetés. Ele nunca tinha voltado em Garanhuns. Em 1989, numa caravana, tentando localizar a casa que ele tinha nascido. E ainda não tinha luz. Acho que ali nasceu luz para todos. Muitos anos depois, quando a gente ganhou a eleição presidencial. Voltei aqui em 94, como candidato a vice-presidente com ele, para fazer, e entre as atividades, fizemos caminhadas com a RAIS, comício. Eu ia fazer um debate na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade Federal. E proibiram que eu entrasse na universidade. E o debate, os alunos resistiram, os professores, nós fizemos ali naquela escada e fizemos aquele ato. Então, a minha história com essa universidade é muito antiga, é muito forte. Depois voltamos para inaugurar o campus. E dizer que hoje tem um significado especial, Anísio. Eu acho que a combatividade da professora Sueli de fazer um evento como esse, o Aldísio, a associação de docentes, mas a tua presença aqui, para mim, é um gesto de dignidade, de autonomia da universidade, porque todos sabem que estar presente numa sala comigo numa universidade, com cartazes do Lula na parede, não é impune e não é qualquer gesto que um reitor faz. Então, meu eterno respeito por você estar aqui hoje. Parabéns à universidade, que continua aqui resistindo e não aceita o retrocesso e a intimidação. Nós estamos aqui para falar de governança e governabilidade na democracia e das rupturas. Eu acho que, de forma muito breve, a governança é a capacidade que o sistema político tem de implantar políticas públicas. A eficiência do sistema político para integrar ao povo, ao país, à nação, melhores condições de vida, aprimoramento dos valores da civilidade. Então, a governança envolve o planejamento, o estabelecimento de metas, a implantação de políticas, o monitoramento desse processo de implantação e a avaliação que você tem que fazer permanentemente para ir aprimorando o processo de governança. E a governabilidade é a qualidade, as condições, os limites que você encontra para poder executar o seu programa de governo e as políticas públicas. Então, são dois conceitos próximos e relevantes. Agora, nós estamos discutindo governança e governabilidade na democracia. Depois quero falar um pouco da situação que nós nos encontramos. E a democracia também é um conceito em disputa permanente. O que é a democracia? Eu daria duas dimensões fundamentais. Primeiro, a democracia é um regime político liberal, que tem alguns princípios que são universais para serem reconhecida enquanto tal. A separação, independência e harmonia dos poderes, judiciário, legislativo e executivo. A soberania do mandato pelo voto, portanto, as eleições gerais e universais. As liberdades de manifestação, de expressão partidária, são a liberdade acadêmica, e são valores essenciais à democracia. Os direitos e garantias individuais. Então, esse conjunto de valores é o que a humanidade foi construindo ao longo da história para consolidar esse sistema, e assim ele é entendido. E tem que ser defendido e valorizado. Agora, a democracia, ela é também uma organização social cuja essência é a sua capacidade de lidar com os conflitos. Ela pressupõe o conflito, a disputa, a tensão, e é essa capacidade
é que valoriza a democracia. Mas não apenas a capacidade de lidar com o conflito, mas de permitir que as conquistas econômicas e sociais da humanidade possam evoluir a partir desse ambiente de liberdade e de disputa. E é essa questão que eu acho que nós estamos vivendo nessa primeira entrada do século XXI, uma grande indagação até onde será possível que a democracia permita a continuidade de conquistas de direitos, direitos de cidadania, direitos sociais, direitos de acesso às políticas públicas, porque, e aí eu vou depois, ao final, falar um pouco disso, há limitações estruturais muito importantes que ameaçam essa forma de existência. A democracia é um sistema tão incrível que ela permite até aqueles que são contra ela, que passaram a vida defendendo ditadura, que expressaram a defesa da tortura como prática, que tem como herói um torturador, que disseram que nós tínhamos que ter assassinado 30 mil pessoas no Brasil, como fez a Argentina, para que pudesse ter um país melhor. Aqueles que a agrediram ao longo da história e a ofenderam, podem se eleger presidente, como aconteceu no Brasil. É um sistema tão incrível que ela permite que até isso possa acontecer, mas ela precisa ser defendida e preservada, porque ela, evidentemente, está ameaçada, não só aqui, mas nós vivemos tempos de retrocesso e de riscos à democracia. Eu vou falar um pouco da minha experiência de governança e governabilidade e de conviver com esse sistema ao longo da minha vida pública. Nem vou tão lá atrás, porque sou bem antigo, deu para ver, né? A minha primeira experiência, o marco, assim, o ritual para mim de compromisso democrático foi quando eu entrei na USP, 1973, nós estávamos organizando o trote dos alunos, eu cheio de esperança, aquela coisa que você entra, cheio de sonhos, e aí chega a informação que tinham assassinado o Alexandre Vanucchi Leme, que estudava na Faculdade de Geologia, que era do lado da Economia. O DOI-CODE entrou, levou, torturou, matou, e saiu no jornal que um caminhão na Lapa tinha atropelado, naquela época tinha um caminhão que atropelava muita gente, na tentativa de fuga. E era evidente, não tinha internet, não tinha mimeógrafo para imprimir. Nós não tínhamos direito de ter mimeógrafo, os mimeógrafos eram cadastrados e controlados pelo DOPS. Não tinha painel para você poder botar um cartaz numa parede. E aquilo era de boca em boca, mas era inquestionável o que tinha acontecido. E nós suspendemos o trote, fizemos uma primeira manifestação e fomos a D. Cláudio Evaristo Arnes por organizar um ato ecumênico ao Alexandre Vanucchi Leme, que todo mundo era filmado para entrar, e era um clima de tensão, de tortura. Na minha classe, por exemplo, eu tive companheiros que ficaram 7 anos presos, que quando chegaram contavam o que era a cadeira do dragão, o que era o pau de arara, o que era o choque elétrico, o que era a tortura que acontecia nos porões da ditadura. O país crescia 11%, 12%, ame ou deixe, um ambiente de censura, as informações não circulavam. E aí eu falei, bom, eu quero ser economista, mas eu não tenho como viver com esse ambiente. Eu vou me dedicar a lutar contra isso. Eu fui presidente da Atlética, do Centro Acadêmico, fundamos o DCE da USP. Quando assassinaram o Vladimir Herzog, que era um professor da ECA, que era em frente, do outro lado, um lado foi o Alexandre Vanucchi e do outro lado foi o Vladimir Herzog. Então, a minha geração viveu esse compromisso com a democracia como um valor essencial, existencial, decisivo, inegociável. E acho que isso marcou muito do que aconteceu ao longo da história. Eu participei da primeira campanha do Lula, coordenando o programa de governo para governador em 1982, depois participei da coordenação para deputado federal, depois da campanha presidencial. Ele nunca tinha votado para presidente, eu nunca tinha votado, ninguém da nossa coordenação tinha visto uma campanha presidencial, e nós saímos por esse país aí com o sonho de que... E não tinha pesquisa, nós não tínhamos estrutura, não tínhamos nada, era a militância, era o sonho, era aquele Brasil profundo que nós fomos descobrindo, o Lula lá que nasce ali, e que nunca mais saiu de uma parte importante do povo
brasileiro. Então, agradeço esse estado de Pernambuco, porque eu acho que o Lula também é produto da história política de Pernambuco, de resistência, de luta, de atitudes, de muitos que passaram, de Gregório Bezerra, de Arraes, de Ariano Suassuna, quer dizer, tudo isso tem a ver com a trajetória desse pernambucano e do Nordeste brasileiro. Em cima dessa história, nós disputamos 89 e perdemos, aí eu fui para vice, perdemos em 94, perdemos em 98, e aí vem a primeira questão fundamental. A democracia pressupõe um pacto essencial. Quem ganha, governa, quem perde, vai para a oposição. Então, a Constituinte de 88, a Constituição de 88, a Constituição de 86, ela tem alguns valores e princípios que são fundamentais, porque nós discutimos aqui, não, defender... Sim, nós defendemos essa Constituição. É verdade que ela já chegou a 100 emendas. Ela foi profundamente alterada, em alguns em retrocesso, outros em aprimoramento. Mas esses valores essenciais é fundamental que sejam preservados e defendidos. E ela tem políticas públicas, a ideia do sistema único de saúde, a educação pública como direito de todos e um dever do Estado, que são valores fundamentais a serem preservados e defendidos. Qual era a nossa questão com a Constituição de 88? Primeiro, eles prorrogaram o mandato do presidente Sarney, que não tinha sido eleito pelo voto direto, e nós jamais aceitaríamos isso. Nós queríamos eleição direta. Queríamos ter o direito de votar e ter um presidente que fosse eleito como um valor essencial. E o outro era o entulho autoritário, principalmente não apurar os crimes da ditadura, que eu acho que trouxe consequências que até hoje nós estamos vivendo. Mas, no fundamental, é uma Constituição cidadã, uma Constituição democrática, e uma dimensão fundamental da democracia. Você não tem democracia sem respeito à Constituição, sem o consenso, que o José colocou aqui muito bem. Zé Alves, você precisa ter convergências, e uma dessas convergências, desses consensos fundamentais, é o país ter uma Constituição e respeitar como uma instância máxima do Poder Judiciário. Em 2002, nós vencemos. A esperança venceu o medo. Essa nova geração não tem ideia do que a gente falar, a esperança venceu o medo. O que era o medo que era difundido nesse país se o Lula vencesse a eleição? Se o Lula vencesse a eleição, as igrejas iam ser fechadas. Se o Lula vencesse a eleição, a sua casa vai ser invadida pelo movimento do sem-teto, do sem-terra, e cada quarto vai para uma família. Se o Lula vencer... E era um terrorismo econômico, político, muito poderoso, e nós lutávamos contra esse medo, dizendo que o país precisava acreditar na esperança de um outro caminho, de uma nova possibilidade histórica. E, em 2002, a esperança venceu o medo. O Lula subiu aquela rampa e vestiu aquela faixa. E é uma coisa que eu já vinha lutando, Nós fundamos o partido em 1980, eu conheci o Lula em 74, 75, não existia PT. Aquela assembleia ali eu estava, não tinha microfone, ele falava e todo mundo repetia. A primeira greve foi em 12 de maio de 1978. Então, foi uma longa caminhada para a gente chegar ao governo. E quando nós chegamos, o que nós encontramos? O país dependia do Fundo Monetário Internacional, só tinha 16 bilhões de dólares de reservas e eram emprestadas do FMI, nós não tínhamos reserva própria. A dívida pública era quase 2/3 do PIB, ela tinha crescido muito o endividamento. A inflação projetada era 17% ao ano, havia uma ameaça de instabilidade. O Brasil vinha de um ataque especulativo muito forte no segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a margem econômica, as condições de governabilidade econômica eram muito restritivas. Porque, principalmente na universidade, e eu sou uma pessoa que fala o que penso com muita clareza, defendo o que eu acredito, e respeito quem acredita diferente, mas tem uma esquerda que quer sonhar com o futuro e deixar a direita governar. E nós não fazemos parte dessa esquerda. Nós queremos sonhar com o futuro, mas nós queríamos disputar com a direita a possibilidade de governar e mudar, mesmo nas condições que nós chegamos ao governo. Se economicamente você tinha restrições à governabilidade, politicamente muito mais. Eu fui eleito com 10 milhões e meio de votos, era o senador mais votado da história, mas ali no plenário, cada um vale um. Tinha gente que foi eleito com 120 mil votos, eu com 10 milhões e meio. Meu voto vale igualzinho dele. O PFL tinha 19 senadores. O PMDB tinha 19 senadores e não apoiou o Lula.
O PSDB tinha 11 senadores, também não apoiou o Lula. Só esses 3 partidos tinham 49 senadores. Se eu juntar o PP, o PTB, o PSD, o que tinha de direita ainda, eles tinham em torno de 60 senadores, e alguns tinham que ser eleitos. Por exemplo, o Álvaro Dias se elegeu pelo PDT. E todo mundo sabe quem é o Álvaro Dias, não preciso comentar. Então, eu era líder de um governo, eu era líder da minoria. Cada projeto de lei que nós apresentávamos era uma disputa brutal. O Bolsa Família foi uma disputa política duríssima, para ter os votos e aprovar o Bolsa Família. O ProUni, foram meses de disputa. O ProUni, que era incentivo fiscal para dar bolsa de estudo, uma coisa absolutamente criativa, inovadora, muita disputa. O Enem, guerra, porque a indústria de vestibular não queria o Enem. Tem uma classe média, uma elite, a indústria dos cursinhos, que nunca aceitou a ideia de uma porta republicana de acesso. Cotas, eu lutei mais de 10 anos. O ACM era contra, ele era o presidente da Comissão de Justiça, ele avocava para ele a relatoria, passava 2 anos, não punha na pauta, mais 2 anos não punha na pauta. Aí, quando ele saiu, eu falei, bom, agora temos chance. Não, aí entrou o Demóstenes, com a mesma atitude. E tinha, especialmente ali, uma grande emissora de televisão, a gente fazia uma campanha duríssima contra as cotas. E, nessa campanha, esse tema voltou. Então, eu já falo da educação, mas era uma disputa muito dura no plenário. E uma CPI atrás da outra, era um ataque sistemático ao governo. Então, não dá para você falar de forma ingênua por que nós não avançamos mais do que nós conseguimos avançar. Se você não olhar a correlação de força, eu não falo só das Forças Armadas como instituição, dos meios de comunicação, que são 9 grandes famílias que controlam os principais veículos de comunicação, mas falar na correlação de força política concreta. Porque aquilo, eu não fui ser ministro, o Lula me convidou, isso já é público, para eu ser ministro da Fazenda no primeiro governo. Eu falei, eu não tenho como ser ministro, Lula, eu estou condenado a ficar aqui no Senado. Como é que você vai governar? Nós tínhamos 14 senadores e alguns não eram tão convictos assim, na nossa bancada. Eu estou condenado a ficar aqui como líder, fiquei 8 anos lá. Impossível sair, não tinha a menor chance de a gente criar governabilidade. Então, dito isso, além da correlação de força, o que é que mais me preocupa hoje? O que aconteceu historicamente, depois eu falo o que me preocupa hoje. Aconteceu historicamente que nós ganhamos 4 eleições presidenciais sucessivas. Esse país aqui, essa história que o Zé Neto contou, são 500 anos de colonização, 488 anos de colonização, 89 anos de colonização, quase 4 séculos de escravidão. Esse país, a primeira universidade da história, Bolonha, de 1080, Paris, 1100 e pouco, depois Coimbra, 1200 e pouco, Oxford, Cambridge. Nós estamos falando do século XI, século XII, século XIII. A nossa primeiros cursos superiores vieram com a família real. E a primeira universidade em 1920. Nós chegamos 8, 9 séculos depois para ter o direito a uma universidade. O atraso, o capitalismo tardio, aqui nós não vivemos a primeira, a segunda revolução industrial, a segunda, não vivemos a terceira. Quando nós começamos a industrializar, uma das características é uma educação retardatária. E uma grande desigualdade econômica e social, e uma das razões está nessa questão do acesso à educação. Aí chega um peão de fábrica, nordestino, que saiu de Pau de Arara, liderou as principais greves operárias nesse país, teima e se elege presidente. Aí sai e dá para uma mulher que tinha sido militante da luta armada. 4 vitórias sucessivas, e aí eles olham a Dilma ganhando em 2014 e o Lula esperando em 2018. Em 2014, nós pegamos um cenário econômico muito adverso. A crise das commodities, a recessão internacional, os preços desabaram, a conjuntura... Nós entramos numa campanha, o país era um, saímos, a campanha era outro. O golpe começou antes da posse.
Se vocês lerem a imprensa da época, os historiadores o farão, é assim, a Dilma não será diplomada. O Gilmar Mendes, muito bem elogiado pelas atitudes de hoje, naquela época, era um relator, disse, vou fazer a maior devassa da história, chamou a Receita Federal, o Banco Central, tudo que se COAF, etc., para tentar inviabilizar a diplomação. O primeiro artigo defendendo impeachment, no jornal O Globo, do jornalista Merval Pereira, é de novembro de 2014, nós não tínhamos tomado posse. E ele já falava em impeachment. A casa de um deputado, Heráclito Fortes, porque isso ele mesmo já disse, desde março de 2015 eles se reuniam para conspirar no sentido do impedimento. Então, houve uma atitude revanchista, o Aécio Neves vai para a tribuna e diz, nós não deixaremos ela governar. Nós perdemos a eleição no parlamento. Se já era difícil no início do governo Lula, em 2014 ficou muito mais difícil. Aquele dia da votação do impeachment é um raio para vocês entenderem o que era a Câmara, mas era aquilo ali, e o Senado também. Então, o que é que nós tivemos? Um bloqueio da pauta do governo, completo. A política passou a sabotar a economia. A governabilidade foi se estreitando e inviabilizando a governança. E nós fomos entrando numa política de tentar resistir sem a menor capacidade de ação política concreta. Porque eles chantageavam o governo com pautas nada republicanas, nós não cedíamos, e eles votavam pautas bombas. E eram detonando a situação fiscal, deteriorando a situação econômica. Em 2015, nós ficamos até maio sem nenhuma comissão da Câmara dos Deputados se instalar. Não tinha votação, não tinha matéria, nada tramitava. Então, se não entender que houve uma articulação golpista e que, na realidade, teve um pretexto, porque o crime de responsabilidade fiscal que foi imputado a Dilma, todos os governos na história do Brasil o fizeram. 0,3% dos valores do orçamento em 5 projetos de crédito. Esse crédito votado agora, 284 bilhões de reais, o nosso era troco. Era o Bolsa Família, era o Plano Segura Safra, era o FIES, eram pequenas políticas públicas de continuidade. Tinha nenhum interesse que não fosse republicano. Eram pequenas operações de crédito que você antecipou as despesas aguardando a decisão do Congresso. Não tinha decisão porque o Congresso estava paralisado. Bom, foi essa a razão do afastamento da presidenta. O que aconteceu ali? Houve uma ruptura democrática. Rompeu-se o pacto de quem ganha governa e quem perde vai para a oposição. A elite conservadora, política, o poder econômico, financeiro desse país, falou, nós vamos encerrar esse ciclo porque o Lula voltará. E, além de impedir o impedimento da Dilma sem crime de responsabilidade, eles imediatamente partiram por uma perseguição que não há precedente na história do Brasil em relação ao Lula. O Lula me lembra muito o Tiradentes, sabe no quê? Se eles pudessem mesmo, eles esquartejavam, salgavam, empalavam na Praça dos Três Poderes. Como não dá para esquartejar e não dá para salgar, ficaria um pouco pesado, é o que a gente vê. Atropelaram prazos, retiraram garantias, condenações sem provas. E o Intercept mostra, quer dizer, o artigo 264 do Código de Processo Penal diz o seguinte, se o juiz aconselhar uma das partes, o inquérito é nulo. Está no 564. É nulo, por suspeição. Nulo, mesmo que encerrado, é nulo. É a nulidade absoluta, é o caso mais grave que tem no Código de Processo Penal. Não há discussão que ele aconselha, ele coordena, ele dirige, ele altera fases, ele pede para soltar nota. Quer dizer, o juiz tem um protagonismo na ação do Ministério Público. É impossível um cidadão ser julgado nessas condições. Mas ainda não viram o que o mundo está vendo, o que todos os juristas sérios estão vendo. Não tem um jurista renomado que possa defender isso que aí está, mas está preso. Eu fui lá visitar ele numa salinha de 15 metros quadrados, tem uma caminha do lado assim com a foto dos filhos, dos netos, o Arthur, que era aquele neto querido dele que morou com ele, que era uma coisa absolutamente fundamental, uma foto da dona Marisa, depois tem um lugarzinho que ele faz exercício, uma mesinha pequenininha assim, você senta na cadeirinha com 4 lugares, um móvelzinho atrás, e está ali. Guardado as proporções, não é muito diferente o que fizeram com o Zumbi, com o Tiradentes, né? Esquartejaram, salgaram, só que ele é pernambucano, é peão e não cede.
e continua lutando e se manifestando e dando entrevista, enfrentando e denunciando e pedindo resistam e lutem pelos valores e pelo país que nós construímos. O que me preocupa hoje? Me preocupa muito, eu vou dizer o que eu acho que são os limites da governança e da governabilidade. O primeiro grande limite, que as pessoas não se deram conta, e o debate acadêmico eu acho que ainda está muito aquém do que precisa, é a financiarização da economia global e da economia brasileira. A financiarização é um processo muito profundo. Quer dizer, como o sistema financeiro, através da dívida pública, ele constrange as ações do governo e vai se apropriando do excedente econômico de uma forma que não tem contrapartida na produção de riqueza. Então, vou dar um exemplo assim fácil de entender. Pega de 2015 para cá a Bolsa de Valores. Ela tem se valorizado uma média 30%, 32%. O ano que menos se valorizou de lá para cá, que é agora 2019, 22%. Então, é um ganho de riqueza, mais de 30% ao ano, 4 anos, vocês imaginam o que isso significa. E a economia parada, o PIB não cresce, não tem riqueza nova sendo produzida. Então, você tem que transferir riqueza das pessoas para essa acumulação, seja na Bolsa, seja na taxa de juros. Você pega a taxa de juros no Brasil, hoje, está 287% ao ano. Tem 63 milhões de pessoas inadimplentes. 25% dos que usam o cartão de crédito estão no rotativo pagando essa taxa de juros. Então, como é que você transfere essa riqueza para o sistema financeiro? Cada vez de forma mais violenta, retirando direitos. Foi primeiro os direitos trabalhistas, você destruiu a CLT, as conquistas, o negociado se sobrepõe ao legislado, quer dizer, a legislação não é mais um piso de direitos e garantias, a terceirização. Agora a reforma da Previdência, eu não vou me estender, mas se passar, eu estou acompanhando, toda hora eu saio para ver como é que está em Brasília, porque nós estamos em momentos decisivos. Eles estão acabando com o FAT, que financia o seguro-desemprego. Eles vão acabar na reforma da Previdência com o seguro-desemprego, está embutido, se isso for mantido. É acabando com o BNDES, que é o principal banco de financiamento ao desenvolvimento, ao investimento. Que são coisas fora o resto. Trabalhar 20 anos de idade, eu não vou entrar a 40 anos, quer dizer, 20 anos para receber 60% da média do salário de 20 anos, você imagina o que vai acontecer com a média. Como é que o cidadão começa a aposentadoria? E 40 anos de trabalho registrado em carteira, para essa peãozada da construção civil, da cana-de-açúcar, não tem 40 anos de carteira. Aquilo ali é um pau de sebo dessas festas juninas que vai ter agora, não vai chegar nunca. O sujeito vai ficar ali e não vai conseguir nunca chegar lá. Então, o que está por trás disso? Um ajuste fiscal poderoso para manter essa lógica de acumulação financeira. Bom, e isso é um sistema global. Nós acumulamos 370 bilhões de dólares de reservas cambiais, devíamos 16, 3 anos depois pagamos FMI, acumulamos 370 bilhões de dólares. Tem um seguro contra a instabilidade. Quem não tem esse seguro, e custa caro o financiamento dessas reservas, vira uma Argentina. Vocês vão ver quando acabar essa eleição para onde vai a Argentina. Os preços estão congelados, um descalabro completo dos preços das tarifas públicas em relação aos salários, a pobreza aumentando, eles vão de novo para uma crise cambial, uma hiperinflação, uma instabilidade. Você vai ter mais um capítulo importante para ler sobre a recorrente retrocesso de um dos países que foi o mais promissor no século XX, início do século XX. Nós temos as reservas cambiais, por isso que o país não quebra. Os ataques especulativos aqui estão contidos. Mas você pode ver que a moeda, quando eles querem, eles jogam a moeda para R$4, depois volta para 3,70, e cada vez que volta e volta de novo, eles ganham na ida e ganham na volta. Nenhum país em desenvolvimento conseguiu mitigar a financiarização. Tirando a China, que tem 4 trilhões de reservas cambiais, e tem 114 mil estatais, e cresce no mínimo 6,5% ao ano nos últimos 30 anos, tirando a China, ninguém conseguiu mitigar de forma relevante, conviver com os paraísos fiscais. Você pega só essa anistia que foi dada, o dinheiro fora do Brasil. Entraram 173 bilhões de reais foram anistiados. Então, o dinheiro sai com uma velocidade que desestabiliza a moeda, desestabiliza a política econômica, desestabiliza uma nação.
Então, e as empresas estão envolvidas nisso. Hoje, os gestores das empresas eles estão muito mais preocupados com o resultado financeiro, com a aplicação do caixa, do que propriamente com a atividade fim da empresa. A gente não entende como é que a Vale estar no terceiro desastre de barragem. Porque eles não estavam nem aí com a segurança das barragens. O que interessava era o resultado financeiro imediato, aumentar o lucro e valorizar as ações no mercado e pagar dividendos, que é onde os seus gestores recebem a remuneração e os prêmios, é pelo volume dos dividendos. E isso para a maioria das empresas. Então, há um descolamento entre a atividade produtiva e a acumulação financeira. Eu diria que esse é um dos grandes problemas reais de quem vai sentar, qualquer que seja o governo, para governar um país em desenvolvimento. É a financiarização da economia e o sistema financeiro hoje tem muito poder na mídia. Vários veículos, eles antes faziam a maior parte da publicidade e tinham influência. Hoje eles são donos. O Estadão é um comitê de bancos, a Veja, que depois de tudo que fez, quebrou, né? Mas foi assumida pelo sistema financeiro. Os principais veículos hoje têm uma grande dependência, a Folha menos. A Folha, economicamente, foi bem e tal, e não tem esse nível de vulnerabilidade, mas uma total dependência do sistema financeiro. A segunda grande restrição, e a universidade precisa estudar esses temas, precisa se dedicar, precisa ir a fundo, não dá para ter uma eleição superficial. Isso aqui não é só negócio de meia dúzia de frases e um discursinho simples. O que significam esses mecanismos, quais as implicações, quais são as experiências que conseguiram mitigar, por onde que a gente pode tentar reduzir essa vulnerabilidade estratégica. Segundo tema, igualmente decisivo, são as novas tecnologias, o novo padrão tecnológico, a indústria 4.0. O que está acontecendo? Aonde a máquina pode substituir o trabalho humano, e é cada vez mais ampla essa possibilidade, o trabalho humano está ameaçado. E não é mais o trabalho simples desqualificado, não é mais o robô na linha de produção, é o trabalho intelectual. A inteligência artificial, ela reúne, o Big Data, ela reúne uma massa de informações que você não tem, a mente humana não consegue mais competir, nem com a memória, nem com o processamento, nem com a resposta. Então, vou dar um exemplo assim, bem didático. Um dermatologista, ele tira a foto aqui da mão, de uma mancha, e põe no sistema, e você levanta todas as imagens no planeta dermatológicas para ver se aquilo ali é um câncer de pele, é um melanoma, um carcinoma, o que é aquilo. Com muito mais rapidez e eficiência que qualquer médico vai conseguir fazer. Um exemplo que todo mundo conhece, motorista de táxi. Imagina o sujeito ser motorista de táxi em São Paulo, com aquele trânsito, com aquele complexo, 20 anos dirigindo para aprender a ir para os lugares, tinha aquele mapa com todas as ruas, tal, o cara sabia, um motorista orgulhoso, arrogantes também, tratavam mal as coisas, davam volta que ninguém sabia porque estava dando. Aí chega o Waze, e chega o Uber. Aí com o Waze, você põe o seu Waze, você sabe, eu ando em qualquer lugar aqui melhor que qualquer motorista de táxi em Recife. Acabou. Qualquer cidadão pisou, está andando para onde for, qualquer cidade do mundo. E agora vem o motorista robô. Vai acabar a função do motorista. Pega o comércio, gente. Por sinal, no governo, aqui nessa equipe econômica, o setor que mais cresce é aluga-se e vende-se no comércio. Né? O ramo de maior prosperidade é aluga-se e vende-se. É a recessão, mas não é só a recessão. É que a logística hoje, o comércio, o e-comércio, o comércio pela internet, está substituindo, a loja virou um mostruário. As pessoas, a nova geração é toda digital e cada vez mais compra pela internet. E isso está acontecendo. Você pega esse Airbnb, você aluga um apartamento em qualquer lugar do mundo, muito melhor que qualquer hotel. Então, a mudança é muito profunda. Isso vale para o advogado, para o engenheiro, para o economista, para o arquiteto. Há uma mudança de padrão tecnológico. E o emprego qualificado é quem está dentro e desse setor de ponta. E o resto, você está tendo uma precarização das relações de trabalho, quer dizer, a consequência do Waze e do Uber é o motorista do Uber, que 25% da corrida vai para o Uber. E o sujeito está o dia inteiro ali ralando para tentar sobreviver, sem plano de saúde, sem contrato de trabalho, sem nenhum tipo de garantia. Então, você tem a precarização no mundo de trabalho e você tem uma concentração do trabalho intelectual. Essa é uma segunda grande questão. E é o seguinte, não dá para ficar fora da inovação tecnológica.
Nós precisamos da indústria 4.0. O Brasil não pode ser exportador de commodity. Dou um exemplo, que dói muito. Em 1900, saímos da Segunda Guerra Mundial, o Dutra queimou as reservas cambiais nossas, perdeu, saiu comprando sucata de guerra. Nós fizemos tudo errado ali, com um liberalismo que recorrentemente volta. Mas o brigadeiro Montenegro falou, eu não vou sair comprando avião. Foi no MIT, contratou o reitor, 7 professores, e montou o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e começou a formar engenheiros de aviação. Em 1946, MIT, nós trouxemos o reitor Schmidt, 7 professores, para montar a escola de aeronáutica, porque um brigadeiro visionário falou, eu não vou comprar sucata de guerra, eu quero aprender a fazer avião. Bom, isso deu no CTA, deu no INPE, deu na Embraer. Só existe 8 países no mundo que montam e desenvolvem avião. Nós somos um deles. No segmento de jato regional, a Embraer é líder. Ela desenvolveu aquele KC-230, 10 anos de investimento, que é um avião militar que vai substituir o transporte de massa, porque é um jato de grande eficiência de carga, que vai substituir os modelos americanos e vai ter um futuro muito promissor de comercialização. Bom, a Embraer tinha 3.000 patentes, a empresa mais inovadora e com mais patentes na história do país. Eles entregaram para a Boeing. E não há resistência na aeronáutica, nas Forças Armadas. Quer dizer, eu acho que é uma coisa assim, é uma agressão ao Santos Dumont, o brigadeiro Montenegro. Né? O Santos Dumont porque sonhou que o Brasil podia voar, que um homem ia voar, e o brigadeiro Montenegro que construiu essa história. Então, nós estamos perdendo essa visão de um projeto de nação, nos acomodando a ser produtores de matéria-prima, que é uma vantagem natural que nós temos, mas que não gera emprego de qualidade. O país está se desindustrializando. E a reindustrialização precisa de BNDES, precisa de Banco do Brasil, de Caixa, precisa de política pública, projeto de investimento, precisa de política de desenvolvimento e precisa de inovação científica e tecnológica. Daí o papel da universidade, que também tem um grande desafio. A universidade brasileira precisa focar na produção de riqueza, na competitividade, na geração de patentes. Nós precisamos ter uma visão muito mais comprometida, especialmente com a patente intelectual, com a inovação tecnológica, para disputar esses setores de ponta. Aí eu coloco para vocês uma terceira questão. Além da financiarização, do impacto das novas tecnologias, governança e governabilidade, o problema da reforma política. Vocês acham que é possível governar com 34 partidos representados na Câmara dos Deputados? 34. Sem fidelidade partidária, você faz um acordo com o partido, o deputado vota em quem ele quer. E qual é a dificuldade? Tinha que ter uma cláusula de barreira, o partido tem que ter liberdade partidária, mas tem que ter uma representatividade mínima para ter acesso a fundo partidário, tempo de televisão. É uma coisa que existe em praticamente todas as democracias. E o que é mais complicado? É que o Congresso foi se empoderando, agora você tem as emendas impositivas, você vê, eles vão pagar 40 milhões para quem votar a favor da reforma da Previdência. Como os prefeitos, vereadores estão desesperados para a eleição que vai vir, o deputado que chegar liberando emenda na cidade, é ele que vai ser eleito na próxima eleição, que vai fazer os seus vereadores e os seus prefeitos. É isso que está em disputa. Agora, não tem um debate de méritos sobre a Previdência. O regime de capitalização, por exemplo, é um suicídio histórico. Se nós formos... não, vai ser alternativo. Não existe regime alternativo. A capitalização é o seguinte, o Estado não contribui com a sua Previdência, a empresa não contribui com a sua Previdência, você tem que fazer uma poupança própria. Mas o trabalhador vai escolher se quer a capitalização ou se ele quer que o empresário e o Estado contribuam com a aposentadoria dele. Vai ser contratado e pedir para o empresário, você quer o trabalhador que eu vou ter que pagar a Previdência ou eu quero o trabalhador que ele se vira com a Previdência dele? Não vai ter mais sistema público. E o que você faz com esse passivo todo que está aí? Vai para o Tesouro Nacional, é R$1 trilhão, pelo menos, porque não vai ter mais contribuição, e você vai ter um passivo para gerir, foi o que aconteceu no Chile, por isso que vários países tiveram que voltar atrás, mas estão lá tentando inserir a capitalização. Agora, o sujeito está olhando o quê? As emendas que ele vai receber, que está garantido, ele não está discutindo o país, as prioridades, ele está pensando concretamente no voto regional, eu garanto algumas cidades, eu libero alguns recursos. Agora, qual é o problema da reforma política?
Ah, vocês governaram 13 anos e não fizeram. Não foi por falta de proposta. Eu passei anos discutindo reforma política. O problema é que quem está lá não quer mudar as regras que o levaram para lá. E quem faz a reforma é o plenário, que quer que continue assim. Então, quando naquelas manifestações de 2013 havia uma disputa pela pauta, eu vim publicamente e falei, nós precisamos agora fazer um plebiscito sobre a reforma política, com os princípios básicos, porque esse Congresso aí não vai fazer. O Michel Temer veio de pau para cima de mim, todo mundo veio. Eles não queriam ouvir falar em reforma política, não querem ouvir falar em reforma política. E se não tiver uma reforma política, você não tem governabilidade. E mesmo isso vale para esse governo que está aí e para o próximo que virá. Então, eu diria que, além da financiarização das novas mídias, eu colocaria a reforma política. Eu colocaria um outro grande desafio para a democracia e para a governabilidade, que são as redes sociais. Elas são muito positivas. A gente, hoje, eu conversei aqui, o pessoal da Norte Pesquisa, me dá o telefone, vamos trocar o WhatsApp, e a gente troca informação, e não sei quem veio, o Aloysio, meu xará, que é do PT, me dá aqui, já mandou mensagem para mim, você viu que eu não esqueci e tal, papapá. Você vai construindo as suas redes sociais. Só que por trás dessa estrutura tem poderosas inteligências estratégicas operando. O que foi o Cambridge Analytics? Na Universidade de Cambridge, o pessoal da área de psicologia fez uma pesquisa. Eles pegaram os votos indecisos nos Estados Unidos, identificaram 34 perfis. Quem eram os indecisos? Então, por exemplo, indecisos que o filho lutou na guerra do Vietnã. E aí o Trump fazia uma mensagem específica, tendo o Facebook e chegando no WhatsApp agora, cada um daquelas famílias. Dizia o seguinte: a América está tratando melhor aqueles que estão vindo da imigração do que aqueles que lutaram pela nossa independência, os nossos guerreiros americanos. Aquilo ali bate na coração de um pai, do cara que voltou aleijado, eu sou Trump. Aí pega o pessoal que é a favor de armas e fala o direito de ser armado está desde o início da nossa independência, etc. Então, você faz uma mensagem segmentada, oculta, que foi aqui, que foi no Brexit, e que foi aqui a campanha do Bolsonaro com os fake news e com os disparos, com as redes do WhatsApp, que você não consegue entrar, os empresários bancando e massificando um poder, uma nova estrutura que desequilibra a disputa democrática. Então, nós precisamos estudar. Está acontecendo isso no Uruguai agora. Hoje, fake news, o mesmo processo, é um candidato milionário que não veio da política, que não tem nenhuma tradição, que está entrando por fora, massificando com fake news. É o Bannon de novo, que foi disputar a eleição no Parlamento Europeu, a Itália mandou ele embora agora, e já veio para cá de novo. Então, nós precisamos estudar a fundo as redes sociais, para além de chamar para ir beber de noite, o Zé, você viu que eles foram beber de noite, mas na rede deles não chamaram ninguém, né? Isso é a inteligência estratégica que está por trás. Nós precisamos estudar as redes sociais um pouco mais seriedade e com profundidade. Isso é uma grande restrição à estabilidade da democracia e do que nós estamos vivendo. Eu queria terminar, porque já falei demais, colocando uma outra questão, que é a questão geopolítica. Evidente que o golpe no Brasil, e não é só no Brasil, o que aconteceu na América Latina, o que aconteceu na Argentina, que está em uma disputa, que está tentando se fazer com a Frente Ampla no Uruguai, o que aconteceu no Peru, em toda a região, tem a ver com reposicionamento geoestratégico. Os Estados Unidos vinha perdendo a hegemonia econômica, ele tem o domínio da acumulação financeira, mas está perdendo a hegemonia no mundo tecnológico e produtivo, e a China, que era um país com uma capacidade incrível de produzir barato e manufatura, ela era a grande máquina do mundo, mas ela ia até um certo limite. A inteligência do produto, o design, ficava na ponta para a Europa, para os Estados Unidos, para os países. Então, você vai na China, eles fazem Apple, fazem Dell, fazem Lenovo, todo o hardware eles faziam, mas eles não tinham o final desse processo. E eles agora estão patenteando e estão disputando. O que é Rail? É a disputa do 5G, que é o futuro da rede. A capacidade de processar informações e negócios e a Big Data vai passar pelo 5G. Então, os americanos estão perdendo essa corrida. Estão perdendo a corrida de identificação facial. A China registra 5 patentes a mais
do que os Estados Unidos no reconhecimento facial, que já é o 10, por exemplo, você põe a cara aqui e já abre, não precisa mais de digital. Você vai entrar no supermercado, apareceu a tua cara, já vai na sua conta, acabou, você entra no avião. Isso vai mudar totalmente os negócios, os comércios, etc. É uma disputa estratégica. Então, o que o Obama está fazendo? Ele está tentando recuperar a hegemonia americana, como eles fizeram com o Japão nos anos 70. O Japão emergia, eles acabaram... O Trump, o que eles fizeram com o Trump nos anos 70? Ele está tentando recuperar a hegemonia. Então, medidas de guerra comercial e tentando restabelecer uma polarização militar estratégica para acabar com o mundo multipolar e voltar a um clima de guerra fria. Quer dizer, os Estados Unidos contra China e Rússia, e polarizando com o Irã, com Coreia, tentando criar, e, no caso da América Latina, enquadrando os países. Você tem um presidente nosso que bate continência para a bandeira americana, e o Trump fala, Estados Unidos em primeiro lugar, o nosso também, Estados Unidos em primeiro lugar. É uma coisa fantástica em termos de subordinação. Não, e que vai com o ministro da Justiça nos Estados Unidos visitar a CIA, que é um negócio para a história da América Latina, para quem estudou aqui, é uma coisa... Eu não conheço o precedente. E, como disse o Requião, eles entraram ali, o Wi-Fi ligou na hora, não precisou nem de senha. Já estavam dentro do sistema. Então, nós estamos numa mudança geopolítica que não é só a Embraer, é também a discussão do pré-sal, que é a maior descoberta de reservas de petróleo estratégica do século XXI. Nós vamos ter agora um leilão em outubro, vão ser em torno de 106 a 107 bilhões de reais. Cessão onerosa. Não são novas reservas do pré-sal, é só o petróleo excedente que já foi identificado do leilão que já foi feito. São 107 bilhões de reais. Então, você tem um passaporte para o futuro, que nós vinculamos à educação e que está sendo comprometido. Então, essa disputa geopolítica ela é fundamental para a gente entender os limites da governabilidade e do nosso lugar. E as suas armadas, que tinham um projeto de nação, um projeto de independência, estão sucumbindo a essa lógica da Guerra Fria e subordinando os projetos militares, estratégicos e tudo mais. A Embraer é só a ponta do iceberg, Alcântara, nós temos veículos lançadores de satélite, em função desse ajuste. Bom, eu termino dizendo o seguinte, o que é o governo Bolsonaro e para onde nós podemos ir? Eu acho que o governo Bolsonaro ele é um conglomerado, não vou falar da eleição, facada, eu quero dizer o seguinte, ele é um conglomerado de núcleos. Você tem um núcleo econômico, ultra neoliberal, que veio da escola de Chicago, do Milton Friedman, é o que tem de mais radical na ideia do Estado mínimo. Eles não querem políticas públicas sociais. Eles acreditam que a educação tem que ser oferecida pelo mercado. E quem não tem renda recebe um voucher, que é um modelo do Milton Friedman, que foi tentado nos Estados Unidos no final dos anos 50, 60, começo dos anos 60, e que não deu certo, nem lá, nem em lugar nenhum do mundo. Porque as crianças, os jovens, precisam estudar perto de onde moram. O desafio é você ter uma oferta de educação universal e isonômica de qualidade. Esse é o grande desafio da educação, e a Europa toda foi para esse modelo, só tem 3% da rede americana nesse modelo. Então, eles não querem a educação. A universidade é uma ameaça a esse modelo, e vou dizer por quê. Porque, além da coisa econômica, você tem um núcleo militar, os militares da reserva ganharam muito espaço, tem 8 ministros, 23 secretarias nacionais, 105 oficiais de alta patente no governo. Então, há uma adesão, mas há tensões graves em relação à ativa e boa parte do Exército e a parte que aderiu a esse projeto. Não é uma coisa simples. A última promoção mostra isso. O porta-voz do presidente não foi promovido e o general que cuidava da segurança da Dilma durante 5 anos, general Amaro, um excelente profissional, isento, não tem nenhuma vinculação partidária, um sujeito da carreira, foi nomeado comandante do Sudeste. Então, tem tensões. Mas você tem um núcleo militar, você tem um núcleo jurídico da segurança pública, o Moro, com todo esse questionamento que está vindo, que está perdendo legitimidade e perdendo força, e vai ter uma disputa dia 30 na rua, enfim, há uma grande disputa estratégica que passa pela questão do Lula livre. Você tem um núcleo obscurantista, teológico. Você tem um ministro das Relações Exteriores que acha que o aquecimento global não tem base acadêmica, científica, apesar de toda a convergência da ciência internacional, que é parte da ideologia globalista da esquerda. Bom, mas Paris, essa semana agora, que entra,
A expectativa é uma sensação térmica de 47 graus, como na última onda de calor, morreu muita gente. A Península Ibérica vai de novo para incêndio nas matas e tudo, pelo nível do aquecimento, derretimento das geleiras, ameaça de espécies. Eles acham que isso é uma coisa ideológica. A América está dizendo, no G20, eu vou cobrar do Bolsonaro, eu quero saber. E a França dizendo, não tem nenhum acordo com o Mercosul se não mantiver o acordo. Porque esses países estão sentindo os desequilíbrios. Nós também estamos vivendo desequilíbrio climático. Eu passei na Casa Civil, administrando a seca, aqui 5 anos de seca no semiárido, no sertão do Nordeste, 1.800 carro-pipa por dia, e bolsa estiagem, e seguro safra, e tentando e distribuindo cisterna e avançando nas obras de recursos hídricos. Isso mudou o ciclo hidrológico, e quase faltou água em São Paulo. Não é mais só aqui. Os reservatórios terão que crescer. Eles acham que isso é uma coisa da ideologia globalista. E ainda tem dúvida. Uns acham que a Terra é plana, e outros acham, olha, eu não posso dizer que é plana, mas que tem coisa aí, tem, porque o oceano é uma água e está parado. Ele não consegue explicar a cachoeira, mas que é. Não vou nem falar, menina veste rosa, ainda bem que nosso reitor veio de azul aqui, para não ter nenhum tipo de questionamento e tal, mas um preconceito homofóbico, uma discriminação, uma grosseria, uma coisa que... Então, esse é o outro núcleo, que é a cara do Bolsonaro. Gente, eu conheço o Bolsonaro, eu cheguei como deputado com ele em 1990. Eu conheço há 30 anos o Bolsonaro. A cara do Bolsonaro é a Damares, é o Araújo, é essa turma. É o governo que ele queria fazer. Ele fez uma concessão na área econômica para fazer a ponte com a financiarização da economia, com o núcleo financeiro neoliberal. Fez uma ponte com os militares, porque ele foi expulso do Exército com 4 anos. Ele foi expulso como tenente, não é capitão, não chegou a capitão. Então, essa turma de general que passou 30 anos, olha ele muito mais como Santos Cruz, cada dia uma bobagem, né, do que de outra forma, mas fizeram uma aliança. Então, há tensões muito grandes. Agora, o que eles querem? Eles querem a mudança do regime. E terminam dizendo o seguinte, a universidade é uma ameaça. Porque a universidade é a política pública baseada em evidência científica. Você vai discutir segurança pública, toda a pesquisa internacional, todas as evidências é que quanto mais arma, mais violência. Logo, nós temos que construir uma outra política num país que tem 64 mil homicídios. Mas não, 11 secretários, ex-ministros de Justiça, assinam uma carta dizendo que não dá para fazer essa política que está aí. Além de ilegal, no aquecimento global, eles estão desmontando os mecanismos de controle contra o desmatamento, devastando, estimulando a devastação da floresta amazônica, e o mundo inteiro está perplexo e assustado. Então, eu vejo que nós temos, diante da gente, um grande desafio para a universidade, para a educação pública. Como disse o reitor, mais de 90% da pesquisa é feita aqui. É um patrimônio. Você vê esses polos no interior, eles mudaram a cara do interior do desenvolvimento do Brasil. E nós chegamos no governo, tinham 3.400.000 estudantes na universidade. Em torno de 10% dos jovens entre 18 e 29 anos na universidade ou concluíram a universidade. Sabe quanto tem a China? A Coreia? 75% dos jovens. O Japão, 71%. O Canadá, 70%. Nenhum país é desenvolvido com menos de 30%. E a OCDE, que eles gostam tanto de comparar com o PISA, a média é 42% de jovens com curso universitário. Nós saímos do governo com 18%. Toda essa crítica que nós fizemos da expansão das universidades federais, o FIES, o ProUni, o Enem, para dar uma entrada republicana, a política de cotas é que, digo, ó, faltou mulher e faltou negro nessa mesa também. Vai ter que sentar em tudo que é mesa no futuro da universidade, negros e negras que entraram pela porta da frente, pelo Enem e pelo FIES. Porque o preconceito em relação às cotas, se é grande em relação à escola pública, 87% dos estudantes do ensino médio são oriundos da escola pública. Quando a gente fala metade das vagas, é metade para 84%. A escola privada são 13% das matrículas. É muito razoável. Foi sendo implantado em 4 anos. E eles diziam que isso comprometeria a meritocracia. Não comprometeu. A avaliação do ENAD mostra que o desempenho de cotistas e não cotistas é o mesmo. Começam com mais dificuldade na área das exatas, e as universidades têm que se preparar para isso. Mas é uma mudança
Os negros e negras aumentaram em 287% a sua presença na universidade. Porque não é só um problema da desigualdade social, é um problema da discriminação racial, sim. Tem que ter ações afirmativas. Isso é um debate político e ideológico fundamental. E que bom que a universidade hoje possa ter essa pluralidade de culturas e de etnias. E não seja aquela coisa pálida que era no meu tempo, que só tinha branco coxinha. Está mudando. E está mudando para melhor, para bem melhor. Então, dito isso, parabéns pelo dia 15 e pelo dia 30. Acho que foi muito importante o dia 14. Termino dizendo que a luta democrática desse país é lutar para que a justiça cumpra o seu papel. O legislativo e o executivo vêm do voto da maioria da sociedade, mas o Poder Judiciário ele é um contrapoder, ele vem pelo mérito do concurso. Ele não pode ceder ao lawfare, às pressões políticas partidárias, ele tem que se preservar, porque a última trincheira do cidadão sozinho contra o Estado. Por isso que o juiz precisa ser independente. O Ministério Público representa o Estado. O cidadão tem um advogado, mas ele precisa dos direitos e garantias individuais. Nós precisamos lutar por esses valores, porque não é só o Lula, não, é em relação a qualquer cidadão. Lutar pelas liberdades, lutar pela universidade pública, lutar pela democracia como valor, lutar pela Constituição, porque, em vários aspectos, o desmonte da Constituição é um retrocesso histórico. E eu comecei em 1973, volto aqui 46 anos depois, nunca mais mudei. Desde o dia que eu vi o assassinato do Alexandre Vanucchi Leme, nunca mais deixei de lutar. Presidente do centro acadêmico, presidente da associação de professores, deputado, senador, etc. Estou muito bem como pessoa física. Achei demais ver o reitor de paletó, eu estou aqui de Guabeira, toda à vontade, sempre era o contrário, aquele calor desgraçado, eu de paletó. Estou agora pessoa física, podendo falar tudo o que eu penso, que antes eu só podia falar o que eu podia, e falando com toda clareza. Portanto, parabéns à Universidade Federal de Pernambuco, viva a autonomia acadêmica, científica, lutem por isso, lutem pela liberdade de pensar, de debater, de criticar, que todas as correntes do pensamento, mesmo aqueles que pensam diferente da gente, venham para o debate, que o Brasil vai se reencontrar com a sua história. Muito obrigado. Muito bem, parabéns ao nosso Aloísio Mercadante, nosso deputado, senador, ministro, uma honra, professor da Unicamp. Sinteticamente, o que é que eu captei da fala do senhor e as perguntas? Eu tentei agrupar aqui, né, as questões no sentido do senhor poder responder, né, talvez em bloco, e se ficar faltando alguma coisa, a gente complementa, tá certo? Então, veja, o que é que eu captei como mediador, que é o meu papel? Um fio condutor da sua fala. O senhor começa falando sobre o conceito, não é? O conceito de governança e o conceito de governabilidade, daí o senhor leva para discussão do que é a democracia, não é? Sobretudo a capacidade de lidar com conflitos, daí a importância da democracia como conceito político liberal ser defendida e ser preservada. Então, esse é o primeiro ponto, muito importante, que é a discussão conceitual. Nossos estudantes estão todos aqui muito atentos. O segundo ponto, o senhor vai colocar a ideia do pacto, né, em torno do qual a esperança vence o medo. E aí nós temos os governos Lula, né, esse é o segundo momento. E algumas políticas que o senhor colocou aqui, como Bolsa Família, ProUni, Enem, cotas, reúne, interiorização, elas não foram construídas sem uma árdua disputa política em torno da correlação de forças no Congresso. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, na evolução do seu pensamento, o senhor vai falar exatamente do governo Dilma e da ruptura do pacto, que é aquele construído lá atrás, quando o Lula assumiu, que vai levar ao impeachment, né, ao golpe que leva ao impeachment, então, em 2015. Então, esse é o terceiro momento. O quarto momento, o quarto ponto, são os desafios que o senhor coloca hoje à sociedade brasileira, do ponto de vista da financiarização, das tecnologias digitais,
da reforma política das redes sociais. A partir daí, coloca, por fim, o contexto da geopolítica internacional e as ameaças às universidades. Dentro desse fio condutor, que eu capto muito bem construído, tentei compreender a sua lógica de pensamento, algumas questões se põem aqui da parte dos nossos, dos que estamos aqui presentes. Então, o primeiro, aí são o bloco de questões, Aloysio. Bloco 1, dizem respeito ao papel do judiciário, a questão da reforma do judiciário, a questão da divulgação que a Intercept vem fazendo e como é que o judiciário se coloca. Então, esse é um ponto. Associado a esse ponto do judiciário, tem a questão da reforma política. Tá? Então, esse é o primeiro bloco de perguntas, judiciário, reforma política. O segundo bloco de questões, que agrupadas aqui, eles dizem respeito à questão dos militares, né, que o senhor colocou aqui, não é uma interpretação que é fundamental, que foi a discussão que o Altman, não é, levantou na segunda-feira de manhã sobre os militares na época Allende, os militares na Venezuela, enfim, a presença dos militares, né, das Forças Armadas na América é algo essencial. Então, essa é a segunda pergunta, sobre uma possível intervenção militar, né, para além do contexto do âmbito político e jurídico. Então, esse é o segundo. O terceiro bloco, ele diz respeito às organizações da sociedade, à mobilização política, particularmente em torno da expressão Lula livre e o papel da militância. Então, é explicitamente colocada aqui a militância do PT, mas eu entendi que é num sentido mais amplo. Então, eu penso que foi isso que esses três blocos de questões, eles se articulam na última questão que foi colocada pelo professor Celso e que era o que eu vinha pensando também, que é a conclusão. Como repensar um novo pacto, né, olhando que a roda gira, né, o mundo... Enfim, então, que novo pacto poderia ser pensado em torno de que atores, e aí alguns já apareceram aqui, e em torno de que temas? É isso que eu consigo captar e tentar questões postas para o ministro. Bom, acho que está excelente aí a síntese, né? Foi o que foi possível fazer nesse tempo que nós tivemos. Eu vou direto para os pontos. Um primeiro que eu não falei, mas eu queria deixar registrado aqui, na conversa que nós estávamos tendo. O reitor estava dizendo o seguinte: eu cheguei de Brasília, estava lá no MEC, não vou entrar em detalhes aqui, compete a ele, mas eu estou muito preocupado com o orçamento, ele está saindo, mas tem um reitor novo que voltará. Espero que a comunidade não aceite nenhuma indicação que não seja quem foi eleito. Não aceito. Não importa quem é. Importa que tem que respeitar a vontade da comunidade. Depois você pode rever e avaliar, mas é fundamental que haja o respeito, e eles estão desrespeitando em várias universidades a indicação dos mais votados. Coisa que nós jamais o fizemos. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que é o seguinte: tem que retomar a luta da vinculação da educação com os royalties do petróleo e o Fundo Social do Pré-Sal. Você vai ter uma arrecadação em outubro da ordem de 107 bilhões de reais. 37% vai para a Petrobras, 20% vai para os estados e municípios, 50 bilhões vai para a União. A educação, nós tínhamos assegurado que esse seria o grande passaporte para a educação, para a gente superar essas questões de fundo, por exemplo, o novo padrão tecnológico, competitividade do país, desenvolvimento de novas tecnologias, interiorização do desenvolvimento. Então, vocês têm que disputar essa receita e mostrar que o pré-sal é um passaporte para o futuro. A futura geração não vai ter acesso a essa fonte de receita, nós temos que deixar como herança a sociedade do conhecimento. Então, esse debate, nós aprovamos a lei que eles revogaram. Tem que voltar com força, essa é a melhor forma de juntar Andifes com DCE, com o Centro Acadêmico, com a Associação de Professores, Servidores, FASUBRA, e fazer uma grande luta para a revinculação dos royalties do petróleo
E já começaria agora, para em outubro esse dinheiro vir para a universidade prioritariamente. E para a educação básica, sobretudo, que é indispensável. Bom, em relação ao judiciário, como eu disse, tem uma atrofia muito grande, tem uma hipertrofia da participação do judiciário. O judiciário invadiu competências do executivo e do legislativo, e isso gera uma instabilidade institucional muito grande. Um método, quando o juiz fala assim, não, a minha função era combater a corrupção, não. A função do juiz é julgar, conforme a lei e a Constituição. Quem tem que combater a corrupção é o delegado e o Ministério Público. O papel do juiz é julgar com isenção cada caso, analisar o devido processo, a consistência das provas. Nós tivemos uma completa distorção do que é a função do judiciário. Esse material do Intercept, eu acho que ele vai ajudar, historicamente, a recolocar as coisas no seu devido lugar. Porque é evidente que qualquer... mas vocês querem, então, anular a Lava Jato? Ninguém quer anular o combate à corrupção. Mas você não pode combater o crime praticando outro crime. Está na lei, está no Código. Então, se houve desrespeito ao devido processo legal, ao Código de Processo Penal, ao Estatuto da Magistratura, a lei é clara, vai anular. E vai começar de novo e vai ter que fazer bem feito. Então, esse debate eu acho fundamental para mudar o judiciário. Quem sabe, com esse debate, que está começando a emergir, o esgotamento desse discurso do judiciamento, de justiceiros dentro do judiciário, que é um retrocesso civilizatório, eles quebraram a construção civil, a engenharia nacional. Você pega só uma empresa como a Odebrecht, o passivo financeiro, além de ter demitido 250 mil trabalhadores, o passivo financeiro, que ela decretou recuperação judicial, é de 100 bilhões de reais. É o tamanho do calote que está só da Odebrecht. Se você pegar o conjunto das empresas, seguramente o volume de dívida que elas têm, em que não necessariamente serão honradas, é quase 400 bi. E não é só isso, é que essas empresas detêm contratos de concessão e de obras que elas não têm mais condições de fazer, mas que outra empresa não pode entrar. Você tem um imbróglio jurídico que vai ter que, um nó que vai ter que desatar para você liberar essas obras, estradas, portos, aeroportos, infraestrutura, para que essas obras possam ter prosseguimento com outras empresas, porque hoje está tudo paralisado. Não é só um problema de financiamento, juridicamente está impossibilitado. Além disso, quase arrebentaram o setor de frigorífico e da carne, fragilizaram o setor petroquímico, arrebentaram com a Petrobras, numa dinâmica completamente contrária a países que usam, inclusive, a técnica da delação premiada, que precisa ser regulamentada, porque virou um absurdo. Você mandou para casa os executivos e quebrou as empresas. Você tinha que punir os executivos e preservar as empresas, para que as empresas, que são organizações sociais, que geram emprego, etc., pudessem ter continuidade. Então, eu acho que tem um grande debate, inclusive sobre o judiciário. Não é possível um menino que terminou uma faculdade de Direito, que não tem nenhuma experiência na vida, passar a ser juiz e julgar matérias tão complexas sem ter tido o mínimo de uma trajetória profissional. Tem que ter mais tempo profissional. Eu acho que vai ter que rever essa questão e vai ter um debate sobre aprimoramento. Você vê, o Senado ontem já votou ali uma lei meia tímida, tal, mas votou uma lei de abuso de autoridade, que antes não se permitia essa discussão. E tem que ter abuso de autoridade, é fundamental. A democracia tem que ter pesos e contrapesos. Ninguém pode ser não avaliado, não cobrado e não punido na administração pública. E é diferente. Na vida privada, você pode fazer tudo o que você quiser, menos o que a lei não permite. Na vida pública, você só pode fazer o que a lei autoriza. Então, o juiz, ele é prisioneiro do devido processo penal e do que as leis definem como seu papel. E não cumpriu, isso vai ter que ser avaliado e o mundo inteiro vai cobrar. Em relação aos militares, como eu sou filho de general de exército, meu pai foi comandante da Escola Superior de Guerra, ao longo da minha militância política, sempre mantive um relativo distanciamento desse tema por razões familiares. Agora que meu pai já está com 94 anos, eu posso contar, porque o Lula contou essa história publicamente, então eu vou contar para vocês aqui. Eu, quando fui candidato em 1990, no carro do meu pai, da minha mãe é
combativa militante. Ela foi votar, por exemplo, com 91 anos agora, ele não. E ela tem dificuldade de andar já sentadinha na cadeira de roda com a minha irmã, e ela entrou, ele não, e aí voltou, filho, como é que esse cara ganhou? Me explica esse negócio, o que é que nós vamos fazer? Tá? Mas meu pai é um militar clássico, que defendeu o regime militar, é um poste assim, que não se move no sentido dos seus valores, da sua visão, nunca concedeu. Quando chegou em 90, eu era candidato a deputado, então eu tinha o material do PT para botar no carro, esses plásticos, né? Então, ele cortava tudo, só punha Luiz Mercadante 13,90. Não tinha uma estrela do PT, não tinha o nome do Lula, governador, não tinha nada, só eu, 13,90. Bom, quando chegou em 94, eu estava no auge da minha carreira, CPI, não sei o quê, aí teve aquela crise, o Lula chegou e falou, Mercadante, você vai ter que vir para vice, que nós estamos numa situação muito difícil, nós vamos perder essa eleição, mas precisamos sustentar. Eu falei, tudo bem, meu mandato está aqui, vamos lá, estamos juntos, deixei de ser deputado. Aí chegou no dia da eleição, meu pai ligou e falou, filho, o maior erro que você está fazendo na sua vida, mas eu não dou palpite na sua vida, você não dá na minha, eu tenho um acordo já desde os anos 70 sobre isso, mas eu tenho que dar uma informação para o seguinte, eu não posso votar no Lula. Agora, se eu for votar em outro candidato, eu estou votando contra você, que é o vice. Então, se você fosse o candidato, ele o vice, eu votaria, porque era você, eu confio, mas nele eu não confio. Então, pela primeira vez na minha vida, eu vou me abster, vou viajar, não vou votar. Em homenagem a você, não vou votar, porque eu não posso votar na chapa que você está. Eu falei, tá bom, pai, respeito, faça bem, como você achar e tal. Em 89, o Lula chegou para mim, nós estávamos no segundo turno, falou, pô, Mercadante, está todo mundo dizendo que se a gente ganhar, os militares não vão deixar a gente tomar posse. Você não quer falar com o seu pai? Eu falei, não tem, ô Lula, deixa eu falar uma coisa. Com meu pai, eu não tenho esse tipo de diálogo. Ele não diz o que eu faço, eu não digo o que ele faz. Ele era comandante das Escola Superior de Guerra em 89. Não tem essa informalidade. A relação familiar está preservada porque eu respeito o que ele é e ele me respeita. Ah, mas tenta, tal. Eu falei, pai, o Lula pediu, eu já falei, pedi para perguntar uma coisa, estou perguntando aqui para você. Se ganhar, o que você acha que é um caminho de diálogo com os militares, com o alto comando e tal? Não estou entendendo a sua pergunta. Você está falando com o seu pai ou com o general? Se você quer falar com o general, você peça audiência, eu vou ver se eu recebo. Agora, com o seu pai não tem esse tipo de discussão, é o nosso acordo, já fazem 30 anos. Eu falei, eu disse isso para ele, que a resposta ia ser essa. Aí voltei para o Lula e falei, a resposta foi essa, tal, você pede audiência lá se você quiser, porque eu não vou pedir. Aí, quando chegou em 2002, meu pai chegou e falou, eu nunca imaginei que eu ia chegar numa situação dessa. Mas tucano eu não voto nenhuma hipótese. Esses caras acabaram com o país, venderam estatais. Ele é nacionalista dessa linha mais estratégica, desenvolvimentista. Sucatearam as Forças Armadas. Não há hipótese de eu votar nesses caras. Eu vou fechar os olhos por causa de você e vou votar no Lula. Então, eu vou dar o meu voto e você pense bem o que vocês vão fazer. Eu falei, pode votar que eu garanto e vamos lá. Aí votou, ganhamos a eleição. Aí o Lula falou, bom, agora nós ganhamos, tem que falar com seu pai lá. Como é que nós vamos nomear os comandantes das forças? O que ele sugere? Que generais? Nós não temos grandes informações, nós ficamos muito distantes desse... E eu nunca me envolvi por essa razão, por meu acordo com o pessoal. Aí eu marquei a conversa do Lula com meu pai, que o Lula contou publicamente, por isso que eu estou falando. Aí, não, quem indicou foi o pai do Mercadante. Meu pai chegou e falou assim, eu não indico ninguém para você, não, mas eu te dou um conselho. Respeite a hierarquia, indique o mais velho de cada força, não vai ter crise. Depois, ao longo do tempo, você troca. Na minha visão, você vai ter 2 bons comandantes, um mais ou menos, mas você não vai ter crise nas Forças Armadas, você começa com oxigênio e tal. E foi o que nós fizemos, e daí nós fomos tomando pé e tentando mudar. Por exemplo, alguns generais que estão aí, nós tínhamos uma excelente interlocução, sempre com posições mais sensatas. O general Fernando, que é o ministro da Defesa, é um general com esse perfil. O general Amaro é um profissional assim, de alta competência. Nunca vi ele fazer uma expressão assim, ideológica, extremada. O general Heleno foi chefe de gabinete do general Silvio Frota, que era o ministro da Guerra, na época chamava Ministério da Guerra, que queria impedir a abertura econômica, a abertura política contra o Geisel. Ele vem dessa linha, que era o golpe dentro do golpe contra a abertura. Então, ele vem de uma trajetória da extrema-direita das Forças Armadas. O general Santos Cruz era um general dos mais respeitados do Exército, é o único que tem experiência de guerra mesmo,
tanto no Congo como no Haiti, altamente exitosa e muito respeitosa. Saiu muito crítica ao governo. Então, por isso, eu acho que nós temos que imaginar... Eu não acredito muito nessas propostas simplistas. Não, faz a reforma, nomeia 200 generais e tal, que resolve. Primeiro, porque precisa combinar com os russos, como diz o povo, né? Você precisa aprovar no Congresso. E você não tem voto. Nós não tínhamos voto. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Nós colocamos os pobres no orçamento. Eles estão tirando. Estão tirando da educação, da previdência, da saúde. Eles estão tirando o salário mínimo, que aumentou 79% do nosso governo. Nós nunca conseguimos fazer os ricos pagarem mais impostos. Uma coisa foi colocar pobre no orçamento, outra coisa foi fazer o rico pagar o que tem, imposto sobre grandes fortunas, sobre grandes heranças, progressividade no imposto de renda. E não foi por falta de tentativa. Eu entrei em 90, quando eu apresentei meu primeiro projeto sobre grandes heranças. Eu acho o imposto mais justo que tem. O cara só paga uma vez depois que morreu. Ele deixa uma parte da fortuna dele para a família, outra parte para a sociedade. É a coisa mais justa que tem. Nunca conseguimos. Então, por exemplo, a gente paga IPTU de moto, de carro, e não paga IPTU de lanche, avião e jatinho. São as aberrações que nós temos que debater a reforma tributária. E vamos começar a debater, porque ela vai entrar na pauta. Mas não tem voto. Tem que ter muita pressão para avançar. Então, eu acho que nós temos que negociar. Termino falando dos militares. Em 89, nós fomos para a Espanha, e o Lula, e eu estava junto, encontramos o Felipe González. Tinha tido o Pacto de Moncloa, a transição democrática e tal. E o Lula perguntou, como é que você resolveu esse negócio, Viande? Como é que você resolveu esse negócio aí dos militares? Aí ele falou, um assessor trouxe uma ideia genial para mim. Ele falou, reforma a academia militar, aula de direitos humanos, democracia e tal, você vai ter outra qualidade dos militares, vamos disputar a formação dos militares. Ele falou, excelente ideia. Quantos anos você acha que eu vou ter o meu primeiro general? Uns 30. Ele falou, muito obrigado pela ideia, vamos trabalhar isso aí, muito boa, chama os generais que eu quero conversar. Não tinha como governar se não fizesse uma ponte com as Forças Armadas. Então, eu acho que a esquerda também tem que voltar a dialogar com alguns setores. Nós não podemos entrar, por exemplo, na ideia que todo mundo que votou no Bolsonaro é um débil mental, mesmo na família, viu, gente? Tem vários. Ali foi uma aliança dos mal-intencionados com os mal-informados. Os mal-intencionados não tem jeito, mas os mal-informados nós temos que informar, dialogar, conversar, ter paciência. Nós temos que debater com os evangélicos. Tem uma estrutura das igrejas evangélicas, que vem dos Estados Unidos, os republicanos ideológicos, muito forte. Mas ali tem outras coisas. As pessoas param de beber, respeitam a família, valorizam o trabalho. É por isso que eles estão trabalhando lá na periferia. Nós temos que debater teologicamente, politicamente, interagir. Então, nós precisamos voltar a disputar politicamente. Por último, em relação à mobilização. Eu acho que, seguramente, o Lula livre é um eixo estruturante da luta democrática do Brasil, do Estado de Direito Democrático. Não é possível aceitar a violação de direitos dessa forma, e o mundo, eu acho que se dá conta disso, e os atropelos jurídicos, a perseguição continua, vocês viram? Bastou tentar ter uma votação, o Ministério Público já quer mais pena, hoje já aumentaram a multa para ele para 79 milhões de reais, que tinham reduzido a multa, o STJ reduziu, o juiz já mandou aumentar. Então, isso aí vai ser uma perseguição que não tem equivalência na história. É um ódio de um cidadão que nunca perseguiu ninguém. O Lula nunca defendeu tortura, o Lula nunca disse que tinha que ter matado, o Lula nunca fechou um órgão de imprensa, nunca agrediu um jornalista, nunca desrespeitou uma decisão do Judiciário ou do Legislativo. Ele disputou e venceu na democracia, no debate e nos argumentos. E eu não concordo com o que foi dito aqui, não só porque ele é um grande comunicador, não. O Lula é o que é pela história da vida dele, pela saga. O cara que saiu de Caeté, no pau de arara, que chegou, foi trabalhar na fábrica, que foi para a porta de fábrica, que, quando a esquerda dizia que tinha que sair do sindicato, ele falou, não, eu vou ficar no sindicato e vou mudar o sindicato, e mudou a história da luta dos trabalhadores a partir do sindicato. Aquela greve ali é braço cruzado, máquina parada, que foi em 12 de setembro de 78 na Scania, e não tinha som para fazer assembleia, então ele falava, todo mundo repetia. Então, ele é uma liderança política. O Lula faz política como o Pixinguinha e o Cartola faziam música. Se ouve algumas músicas do Cartola, é impossível, numa aula de música, você ensinar para alguém aquela poesia e aquela beleza. É nata, é intuitivo, ele é um diamante bruto.
Então, eu termino dizendo o seguinte: enquanto eu viver, eu vou estar no Lula Livre, espero que vocês estejam comigo. E, por ser pernambucano, vocês têm a obrigação de levantar essa bandeira. Valeu, gente. Abraço. Então, nós vamos então agradecendo, né, a Mercadante. Foi uma honra para mim ter sido convidado para participar, uma satisfação para a universidade. Então, pergunto se a Aldísio quer completar algum comentário breve, muito breve, né, e a professora Sueli conclui, não é? Não, então, vai ser breve. Dia 12 de julho, vai ter nova mobilização, todos da rua. Bárbara, vai? Gente, existe uma grande contradição na minha prática e na minha ação política. Porque quando chegou o impeachment, eu tinha desistido das minhas bandeiras. Não da bandeira do PT, mas a bandeira de luta, de ir para a rua, né? E as perdas fazem com que a gente perca também a vontade de lutar. Então, exemplo, temos aqui Mercadante, tivemos o Florestan, tivemos você, né? Tivemos o professor da Universidade de Brasília, que chegou a chegar na rua, Luiz Felipe, chegar na porta da universidade e se contrapor o golpe. E eu fui criando coragem, né? Eu não podia deixar de fazer meu depoimento, porque eu sempre lutei, né, para trazer para a universidade, para dentro da sala de aula, essa questão que foi mencionada por Mercadante. É no seio da universidade que a gente faz pequenas revoluções, né? E a gente tem que continuar a manter essa luta. Eu tenho 43 anos de Universidade Federal de Pernambuco. Então, não é fácil, né? A gente envelhece, a gente cansa, mas a gente dialoga com os alunos, a gente traz as pessoas para refletir, né, os momentos críticos da vida política brasileira. Então, eu passei por todos eles, né? Fui prestista, fui comunista, só não fui do PCdoB, viu, Aldísio? Passei pro PT e sou PT até hoje e até o fim da minha vida, certo? A luta por Lula livre me despertou, né? Despertou um sentimento de força para, inclusive, possibilitar a realização desse evento. Porque um exemplo claro é o que também Mercadante mencionou, e o nosso reitor aqui, e meu querido amigo, ter a coragem de estar aqui numa sala de vermelho, todo mundo de vermelho, né? As fotos de Lula aqui, que foi uma ideia que veio à cabeça, né, de a gente postar essas fotos. Depois as meninas, a Mônica e o pessoal do FEP também deu muita ajuda nessa realização desse evento. E esse evento, eu acho que vai ter uma história de continuidade. Eu espero, né, que tenha uma história de continuidade. As pernas cansam, mas, como disse Lula, o pensamento voa, né? As ideias voam. Então, é isso aí que é importante, que a gente não desconstrua aquilo que a gente já tem, já teve. Fazer autocrítica, sim, é fundamental, porque nós erramos, né? E nós erramos na família, erramos na vida pessoal, a gente tem erros no cotidiano da vida. Então, mesmo com esses erros, eu acho que a gente ainda tem uma força política muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores e nas alianças com a sociedade que a gente tem que construir a partir de agora. Então, a prática política, a volta aos comitês, né, aos comitês não só de Lula livre, mas comitês de democracia, é fundamental. Dentro da universidade, a gente tem que exercer esse papel, porque a gente tem hoje um ramo, um ranço dentro da universidade contra a esquerda, a ponto de a gente ser violentado várias vezes, o reitor sabe disso,
né, pela presença de Olavo aqui, né, briga entre os estudantes, briga entre professores, né, que consideram a gente, eu acho que um lixo, né? Só da agora por diante apareceu uma direita dentro do seio universitário que não existia. Isso não existia, né? A gente não via essa prática de outros professores estarem em sala de aula ou se contrapondo à ideologia do outro. E eu acho que a coragem que eu tive, e que junto comigo vieram os estudantes, foi de trazer esse evento financiado pela CAPES. Isso é democrático, e pela FACEP. Né? Eu não sei se terá alguma consequência, espero que não. Vai ser democraticamente divulgado nos meios de comunicação. As meninas vão colocar no YouTube, já está sendo colocado. Né? Então, é isso. Eu agradeço muito que todos que vieram aqui prestigiar a gente. Estou vendo aqui que a gente tem africanos, né? Um africano, né? Você? Eu adoro os africanos, não sei o que é que eu tenho 3 orientandos africanos, 3. E acho que é uma associação importante também da universidade, que cresceu muito na gestão de Anísio. Né? Essa vinda dos africanos para cá, também a inserção dos setores mais pobres. A gente tinha, em arquitetura, a ausência quase completa de alunos de cotas, alunos mais pobres. E hoje a gente tem os arquitetos se formando com outro perfil. Quer dizer, a gente teve aqui a filha de Eduardo Campos, e como também a gente tem a filha de uma pessoa que é militante, que é negra, que é pobre, fazendo arquitetura e fazendo uma boa arquitetura, um bom urbanismo. O nosso programa de pós-graduação é um espaço crítico, né, com todas as dificuldades. Então, o meu agradecimento, principalmente às minhas meninas de vermelho e amarelo, né, que lutaram, tiveram quase que para se esforçar para trazer as coisas dentro de determinada ordem. A gente tem obrigações científicas, né, acadêmicas, mas acho que a gente pode continuar fazendo outras coisas, né? E convoco também outros professores para trazerem o debate, o diálogo. Eu tentei trazer o Gessé Souza para o evento, mas não consegui. Né? O Celso Amorim também, porque as pessoas são ocupadas nesse momento. Né? Então, nós temos que traçar uma estratégia de luta, temos sim. E a gente não vai ficar esperando que essa estratégia chegue de cima para baixo. A gente tem que fazer com que essa estratégia chegue nas casas das pessoas, na casa do evangélico ou não evangélico, se contrapor ao discurso da burguesia, se expor, né? Porque eu mesmo fui para uma janela gritar e bater panela e convenci minha neta de 7 anos a dizer por que está batendo panela. E ela dizer que Bolsonaro é feio, burro e chato. Porque ela botou na sala de aula do Colégio Santa Maria, que é o colégio mais burguês daqui, ela é aluna lá, porque o avô é Bolsonaro, a mãe mais ou menos, então ela ficou nessa influência e ela é de esquerda, ela diz que é de esquerda. Então, pelo menos eu tenho a outra é bolsonarista, que é filho do meu filho mais velho, que eu fiquei de mal dele, né? E está aí agora que está havendo uma recompensa, uma reaproximação. Agradeço também a meu companheiro, cujo nome é PT, conhecido como PT, né? E agradeço as pessoas que são meus amigos, tem o Leandro, que isso aí, também... Deixa eu só pedir também uma coisa. Queria agradecer aqui a Mônica, a Bárbara, a você, a todos que fizeram o encontro, que foi muito profissional, muito gentil, muito atencioso que nós que viemos. E eu proponho que no relatório da CAPES você faça uma advertência, dizendo que eu não havia sido convidado e vim por acaso.
para não prejudicar o próximo encontro, senão não sai o financiamento. Mas eu acho que seria uma forma, pedir uma salva de palmas para quem fez o encontro aí, que vocês foram fantásticos. Viu? Bom, então, vamos continuando, né? E não vamos nos perder. Lula livre. Eu deixei alguns livros lá fora. Meu coração é doador. Então, quem tiver interesse, pode pegar o livro lá, tá certo? Não vai dar para todo mundo, mas... Obrigada.